Boa tarde, o meu nome é Ana Barros, sou licenciada em Canto pela Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo do Porto, mestre em Ensino de Música pela Universidade de Aveiro e, neste momento, sou bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia, frequentando o segundo ano do Programa Doutoral em Música, também na Universidade de Aveiro, em Portugal. Sou cantora e tenho uma carreira em grande parte dedicada à música portuguesa. Aliás, todos os discos que gravei foram dedicados à música e aos compositores portugueses. É para mim um grande prazer participar do Viva a Música com um concerto e uma palestra na qual abordarei a temática do meu projeto de tese. Antes de iniciar a palestra, gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao meu amigo Fernando Chaib, professor de percussão da Universidade Federal de Minas Gerais, por ter possibilitado o contacto com a professora Luciana Monteiro de Castro, a quem agradeço também pela disponibilidade demonstrada e pelo apoio na concretização desta apresentação. Creio que devo ainda parabenizá-la por manter o Viva a Música nesta fase tão complicada que todos vivemos e dizer que espero um dia poder conhecê-la pessoalmente, assim como à Universidade Federal de Minas Gerais. O projeto que vos apresento hoje intitula-se Sociabilidades Femininas e o Repertório Vocal de Câmara em Portugal do final do século XIX até ao Estado Novo. O meu interesse por esta pesquisa que estou a apresentar resulta da minha experiência de mais de 20 anos de carreira dedicada, numa grande parte, à interpretação de repertório em português. Ao longo destes anos fui-me apercebendo que habitualmente não se programam obras de compositoras portuguesas e existem poucos estudos sobre intérpretes portugueses, em especial sobre as mulheres músicas. É por estas razões que o meu projeto está diretamente relacionado com as mulheres intérpretes e compositoras ligadas ao repertório vocal de câmara, assim como aos círculos de sociabilidade que foram utilizados por estas mulheres como um meio para a criação e a divulgação musical entre a última década do século XIX e o início do Estado Novo. Este projeto pretende estudar como é que a criação dos espaços de sociabilidade pode ser significativa para o ambiente cultural, as estruturas sociais e as identidades de género na época que indiquei, o final do século XIX e o início do Estado Novo. Por forma a resgatar as mulheres que foram esquecidas nas histórias da música generalistas, devolvendo-lhes o seu lugar nessas histórias e, ao mesmo tempo, divulgar a sua música e esta tipologia de produção musical, relacionando-a com os contextos culturais, de género e as próprias sociabilidades da época, com o intuito de analisar e identificar padrões estilísticos para que seja possível recriar as suas músicas. Apesar da importante atividade das mulheres portuguesas no âmbito da criação musical, as questões de género não são habitualmente discutidas nas histórias gerais de música erudita, o que pode, de alguma forma, refletir os obstáculos sociais que limitavam a profissionalização da mulher. A maioria do material que compuseram ou até mesmo editaram ainda não está analisado ou devidamente catalogado, e uma grande parte desse material encontra-se disperso por arquivos privados, o que torna bastante difícil o seu acesso para que possa ser analisado. Da mesma forma, as sociabilidades femininas, que eram espaços restringidos à esfera privada e que eram utilizados como palco para as suas atividades, para as atividades das mulheres,
ainda não estão devidamente estudadas, assim como de que forma os contextos das sociabilidades estão relacionados com o repertório que foi criado ou interpretado pelas mulheres que delas faziam parte. Ou seja, ainda não é possível perceber quem são ou como se movimentavam as mulheres compositoras e intérpretes, nem tampouco quais foram as suas dinâmicas que geraram, já que não existem estudos sobre as suas ações e produção criativa ou performativa, nem tampouco se listou os seus materiais ou as suas formas de apresentação. Ora, foi por essa razão que me surgiram algumas questões essas que são o ponto de partida para todo este projeto. Que contributos podemos associar a estas mulheres na dinamização e consolidação de circuitos de recepção, criação e performance para a música erudita em Portugal? Como podemos estudar os contributos composicionais e performativos destas mulheres à luz do conceito de sociabilidades e quais as marcas estilísticas e interpretativas específicas desse repertório e como as recriar numa perspectiva de pesquisa artística. Desta forma, o objetivo geral deste projeto é compreender a ação e criação de mulheres intérpretes e compositoras em Portugal relativamente ao repertório vocal num período aproximado de 3 décadas em contextos de sociabilidades com vista à recriação e problematização da obra destas mulheres num contexto atual. Este objetivo será alcançado através de outros objetivos específicos. São eles compreender as motivações para o predomínio da produção vocal de câmara, estudar as ligações implícitas entre este tipo de produção e os contextos culturais e de género e identificar padrões estilísticos e interpretativos do repertório com vista à sua recriação e interpretação. Para a criação deste projeto, foi-me necessário ler bastante sobre determinadas temáticas que me pareceram preponderantes para a sua realização. Temáticas essas que estavam fora dos meus domínios enquanto intérprete. Foi por essa razão que o meu enfoque se dividiu em 3 pontos essenciais. A presença das mulheres em contextos associados à performance musical, a produção e a criação femininas em Portugal e os contextos das sociabilidades femininas em Portugal. Comecei por pesquisar material sobre estudos de género e pesquisa feminista e as suas implicações para os estudos das mulheres e música, e isso levou-me à leitura de diversos autores. Desde logo, os estudos de género e a ligação entre a performatividade e o próprio género, pesquisas apresentadas por Marcia Herdon e Judith Butler, mas também em Portugal, por exemplo, por Helena Braga. Também Márcia Citrone e Rosi Braidotti, que numa lógica de feminismo pós-humano nos apontam que os sujeitos devem estar para além das suas diferenças sexuais ou raciais, tornando-se ainda necessário desafiar o paradigma da autonomia que acompanhou a ascensão da música erudita e do capitalismo, demonstrando como se têm codificado estruturas de género que refletem e constroem relações de género e poder na sociedade ocidental. Também Cook e Tsu e Ellen Koskoff, que identificam o género como uma força social e apontam a necessidade de o analisar no meio cultural e musical, levando mesmo Ellen Koskoff a listar algumas abordagens para os estudos sobre mulheres. Tornar visíveis as mulheres, estudar as questões de género nos meios culturais e estudar a questão do género nas estruturas sociais e musicais. Qualquer destas perspectivas tem sido muito pouco representada na pesquisa portuguesa sobre música.
o que, a meu ver, justifica a necessidade de uma história compensatória. Na minha leitura de Langley Warren ou de Jennifer Post, pude perceber que a performance das mulheres é uma atividade completamente subestimada, já que historicamente a mesma se desenvolve em contextos privados, nas suas casas, em esferas familiares ou até mesmo em contextos religiosos. E isto, apesar da importância que a organização destes eventos tem no contexto familiar ou do poder dado a estas mulheres com essa preparação. No que diz respeito à pesquisa sobre mulheres e música no contexto português, pude, em primeiro lugar, perceber que a mulher não consta das histórias da música generalistas e enciclopédias e que, para ler sobre a sua ação e criação, me foi necessário procurar material específico, artigos ou livros sobre algumas personalidades ou instituições. E aí pude encontrar pouco material, maioritariamente escrito por mulheres, já que são as mulheres que se interessam e preocupam com as outras mulheres que não constam da história. O material de Paula Gomes Ribeiro e Zília Castro dizem-nos que a ação das mulheres não foi facilitada devido ao modelo burguês da sociedade e que é necessário encontrar um novo modelo no qual a mulher não seja ostracizada. As publicações de Helena Marinho e Manuel Denis Silva reiteram estas afirmações e vão ainda mais longe, afirmando que a mulher deve ser compensada pela invisibilidade de séculos, sendo ressarcida e recolocada na história. Fiz ainda uma pesquisa sobre a atividade de mulheres no campo da produção e criação musical entre os finais do século XIX e o início do século XX e percebi que, mais uma vez, são poucas as publicações. Teresa Cascudo destaca a Condessa de Proença à Velha em 2 artigos sobre a sua ação. Helena Marinho e colegas abordam a pianista e professora Leonilda Moreira de Sá e Manuel Denis Silva, a musicóloga, cantora, organizadora de concertos e mecenas artística Ema Romero Câmara Reis. Mas pude encontrar referências a outras mulheres abordadas, nomeadamente por Helena Braga ou Helena Marinho, como Francine Benoit, Berta Alves de Souza ou Maria Clementina Pires de Lima, mulheres que, de alguma forma, transitaram a sua ação para o período do Estado Novo. Como protagonistas para este projeto, posso, para além das outras mulheres que já referi, referir ainda as compositoras Júlia Oceana, Berta Rosa Limpo ou Isaura Pavia de Magalhães. Na pesquisa que realizei, encontrei ainda artigos de Zília de Castro e João Esteves que indicam que, enquanto organizadoras e mecenas, a atividade destas mulheres era validada pela sociedade da época e até mesmo comentada positivamente na imprensa do seu tempo e em revistas e jornais da época. De todas as mulheres que pesquisei, a que foi sujeita a mais referências foi a Condessa de Proença à Velha. Muito provavelmente, e de acordo com Teresa Cascudo e Ana Paz, por ter sido uma referência na época, quer pela forma como organizava os concertos, quer pelo que essa organização representava para a sociedade da época, nomeadamente em relação ao papel da mulher na própria sociedade. Para além desses artigos, consultei vários livros que foram editados por estas mulheres, à época, e que abordam temas relacionados com a música ou o canto, assim como partituras em edições de autoras. Com as leituras que realizei, percebi também que a importância destas mulheres e a quantidade de eventos que conseguiram organizar ou o próprio material que produziram se deveu à existência de círculos de sociabilidade criados em torno da figura feminina.
frequentados por mulheres do mesmo estrato social e com os mesmos interesses artístico-culturais. Devido à falta de publicações em Portugal que abordem esta temática, tendo encontrado apenas algumas referências que já indiquei relativamente a Francine Benoit por Helena Braga, Emma Câmara Reis por Denise Silva ou Condessa de Proença à Velha por Teresa Cascudo, vi-me impelida a procurar material na literatura internacional, nomeadamente Myriam Chimène, no seu estudo sobre os salões culturais franceses do início do século XX e as transferências entre esta esfera e a das salas de concerto, ou Cirinelli, que estudou as sociabilidades, neste caso relativamente à sociabilização em grupos de intelectuais. De facto, existem ainda lacunas totais no estudo de algumas personalidades, como a Condessa de Almeida Araújo, Sara Vieira Marques, Laura Weick Marques, Maria Antonieta Lima Cruz, Maria Clementina Pires de Lima ou até mesmo algumas das mulheres que já foram referidas anteriormente, tornando-se necessário perceber a consonância entre as dimensões das sociabilidades melómanas e, ao mesmo tempo, identificar a relevância que proporcionou a difusão entre espaços privados e públicos, os chamados espaços semi-privados, tal como os denominou Myriam Chimène. Assim como perceber os repertórios e as personalidades envolvidas, uma perspectiva, aliás, que esta pesquisa pretende explorar. Esta pesquisa centra-se nas personagens já referidas, num âmbito cronológico de 3 décadas aproximadamente, e na canção de câmara, e vai contemplar algumas fases relacionadas com os objetivos que já enumerei. Pesquisa bibliográfica, com vista a identificar e organizar conteúdos documentais e musicais relativos à canção de câmara, também caracterizar e contextualizar modelos performativos e analisar aspectos estilísticos e interpretativos da sua performance. Um laboratório de arquivo, no qual irei identificar, analisar e transformar materiais. Também um laboratório de performance, no qual estou a caracterizar e contextualizar modelos performativos, assim como a escolher canções para analisar aspectos estilísticos e interpretativos através da performance. Realizarei concertos e, por fim, uma edição crítica de partituras e a gravação do material para uma edição em CD. Portanto, de forma bastante sucinta, este é o meu projeto e o que já pude encontrar relacionado com o mesmo. Mas para que as mulheres que pretendo estudar sejam reposicionadas na história da música, é necessário falar sobre elas, sobre as suas ações, assim como ouvir a sua música. Por essa razão, fiz uma seleção de algumas canções que compuseram e que poderão ouvir na íntegra nos links que acompanham esta palestra. Estas mulheres apresentam características em comum, tinham um estatuto social elevado, eram mecenas, promotoras de eventos e artistas e dedicavam-se à interpretação musical ou à composição. Outro ponto em comum é o facto de realizarem pesquisa e recolha fundamentada de materiais a utilizar nos eventos que eram frequentemente organizados nas suas casas, como os concertos da Sociedade Artística de Concertos de Canto, promovidos pela Condessa de Proença à Velha. E é precisamente pela Condessa de Proença à Velha que inicio as apresentações das mulheres que constam nos vídeos que estão disponíveis nos links de apoio a esta palestra. A Condessa de Proença à Velha nasceu em 1864 e morreu em 1944. Foi escritora, compositora, intérprete, mecenas musical e organizadora de séries de concerto. Também escreveu vários contos infanto-juvenis e livros sobre os concertos, como é o caso de Alguns Séculos de Música e Os Nossos Concertos.
Não existe um espólio dedicado a esta compositora numa única localização e, por essa razão, algum do material que ela compôs e chegou mesmo a publicar ainda se encontra por explorar. A sua música não foi ainda analisada e em nenhuma das publicações sobre esta compositora ou sobre a sua obra existe referência, por exemplo, ao terceiro volume de Os Nossos Poetas. Das várias figuras que em Portugal dominaram os círculos de sociabilidade, a Condessa de Proença a Velha foi um dos casos mais importantes, tendo sido uma pioneira deste movimento e tendo a música como parte de uma ampla gama de ações beneficentes. A sua iniciativa era relevante para a divulgação de intérpretes e a criação de públicos, constituindo um modelo de socialização feminina baseada num ideal de utilidade de envolvimento cultural, podendo estes concertos ser tidos como uma forma de ativismo musical, utilizando a arte para propósitos sociais e emancipatórios. Assim afirma Teresa Cascudo no seu artigo de 2017. A Condessa de Proença a Velha compôs na sua maioria canções de câmara para canto e piano e editou, ao que parece, a maioria do seu trabalho. Os 3 volumes de Os Nossos Poetas, Canção das Estradas no Estio, Noturno e algumas edições de canções em separatas de jornais ou revistas da época. A sua criação mais importante, de entre estas que enumerei, foi Os Nossos Poetas, Melodias Portuguesas, estando por trás desta criação um ideal nacionalista. Conforme se pode ler através do prólogo do primeiro volume desta antologia, no qual a Condessa de Proença a Velha refere que o projeto tinha como ideal a criação de uma tonalidade nacional, referindo que é necessário que todos os elementos da criação artística se gerem a partir do germen popular, regressando à fonte das tradições nacionais. Ainda neste prólogo, refere a necessidade de acabar com o preconceito de que a nossa língua não é cantável, para que outros possam continuar o que ela, de alguma forma, iniciou neste projeto. É, aliás, respaldada por Teófilo Braga, que neste primeiro volume apresenta um texto que prefacia a obra, sendo este dedicado a uma glorificação nacional. Nas suas próprias palavras, um povo canta na sua língua natural, verbalizando todas as melodias, porque a palavra viva é inseparável da entonação intensa que se eleva no relevo musical. A seara dos teus beijos, pão bendito, meus êxtases, meus sonhos, meus cansaços, são os teus braços dentro dos meus braços. Relativamente à sua música, em termos composicionais, posso dizer que a mesma tem uma harmonia tonal simples, utilizando frequentemente pêndulos harmónicos de tónica dominante e praticamente sem modulações a não ser a tons próximos. As formas das canções são também elas simples e lineares, privilegiando a estrutura do texto e o seu sentido e, de um modo geral, respeitam a organização de cada poema. As melodias são sempre silábicas e com poucos saltos e ornamentos, por forma a que a articulação seja facilitada e beneficiada. A textura das canções resume-se a acordes cerrados ou arpejos simples de uma oitava, ficando o piano com uma função apenas de acompanhamento, marcação de compasso e definição harmónica. Que na memória te deixou gravada a sensação de um venenoso espinho. Admira-te sentir. Passo agora a apresentar a segunda compositora,
Laura Wake Marques nasceu em 1880 e morre em 1957. Foi cantora, pianista, compositora, escritora literária e mecenas artística. São escassas as pesquisas sobre ela, tendo sido apenas brevemente mencionada em algumas teses e artigos. À semelhança da Condessa de Proença a Velha, não existe um espólio que contenha o seu material, apenas uma pequena coleção que abrange as suas obras e métodos de canto, assim como partituras de outros compositores, sendo que estes arquivos podem ser encontrados na Biblioteca Nacional de Portugal. O seu trabalho é variado. Para além da publicação das suas composições musicais, ainda publicou as suas palestras, ensaios e livros técnicos relacionados com a música. As obras foram compostas e editadas maioritariamente na década de 1920 e foi também neste período que se tornou organizadora de concertos sobre a história da música portuguesa e criou a Hora da Arte dirigida aos trabalhadores. Enquanto cantora, tem críticas de elevado valor, tais como cantou com muito brilho alguns trechos ou cantando com inexcedível expressão e arte. Dentro das suas composições, a obra de maior envergadura foi Cantos Portugueses, com poesia de Afonso Lopes Vieira. No seu livro O Canto em Portugal encontra-se ainda a referência a um 5º livro de cantos portugueses em preparação, o qual não se localizou em nenhum arquivo. Também no livro Palestras Musicais, outro dos que escreveu, se encontra uma referência a este 5º volume da série Cantos Portugueses. Ficando a dúvida onde estarão estas partituras. Na arca deitado, envolto no teu manto, esperas o fim do mundo e a... Na sua generalidade, a música de Laura Wake Marques é de influência essencialmente modal e apresenta uma excelente simbiose com o texto, servindo-o e ajudando-o nas suas ambições. São peças de caráter saudosista e evocativas das glórias históricas de Portugal, algumas relativas a acontecimentos concretos e outras de caráter mais utópico e metafísico, respeitando a um caráter nacional, glorioso e predestinado à grandeza, mas simultaneamente fatalista e lamentador. A maior parte das melodias são relativamente simples, sem grandes saltos nem ornamentação e também com frases relativamente curtas que por vezes se assemelham a melodias populares. Faz também uso quase constante de texturas no piano que incluem a justa posição de ritmos regulares e quiáltras entre mão direita e esquerda. Utiliza estruturas harmónicas tonais e também modais, o que permite identificar a época e contemporaneidade da autora como alguém ao corrente do neomodalismo característico do início do século XX. Fados de Portugal, suspiros e ais, fados que sois a nossa alma, fados que de tristes saudades me falam. De um modo geral, pode afirmar-se que as composições de Laura Wake Marques denotam um grande conhecimento técnico e estilístico, assim como uma determinação em veicular as suas ideias e até ideologias relacionadas com o nacionalismo. Por essa razão, a compositora pode ser vista como um elemento de grande contribuição para a produção de um simbolismo no qual assentaria a identidade nacional. Júlia Oceana Pereira. Ainda não me foi possível identificar datas de nascimento ou morte. Foi compositora, pianista,
organizadora de concertos e mecenas musical. Foi discípula de Alexandre Rei Colasso e, enquanto compositora reconhecida pela elegância, predominando a simplicidade que depois a distinta compositora sabe arrendilhar com verdadeira arte musical. Assim refere Alfredo Pinto Sacavém, em 1930, que é, aliás, das únicas referências encontradas para a construção desta biografia, sendo poucas as informações que se puderam reunir até ao momento. Percebe-se também, através dos programas de concertos consultados no espólio de Ema Romero Câmara Reis e outros materiais, que teria por hábito realizar salões na sua casa, e encontram-se mesmo referências a estes concertos na imprensa da época. A minha boca floriu e a tua encheu-se de beijos. Andas tanto nos meus olhos. Para além das obras para canto e piano aqui apresentadas e que representam uma parte considerável da sua obra, escreveu ainda várias obras para piano solo, as quais não estão localizadas. Algumas obras de música de câmara, tendo eu localizado algumas delas no espólio da Ema Romero Câmara Reis, não se conseguindo localizar as restantes. Compôs também 3 obras orquestrais, uma peça para coro, o hino do Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, que ao que parece será a sua obra mais conhecida, tendo em conta a visibilidade conferida, apesar de ter recolhido informações que me indicam que terá composto 2 óperas, ainda não consegui identificar título e ou libreto, nem tampouco o paradeiro da sua localização. Por fim, terá composto uma Lenda das Andorinhas, peça que não se conhece a instrumentação nem a localização. Ai, a vida queimadera quando chega a primavera. Toma cautela nos lábios. A sua música apresenta um caráter e linguagem de características românticas, quer pelo tratamento dado ao texto, quer pela forma como emprega a harmonia tonal, utilizando pêndulos harmónicos assim como acordes emprestados às tonalidades homónimas menor ou maior. A estrutura das canções é determinada pela forma do texto, apresentando na sua maioria 3 secções, tal como cada canção, com 3 estrofes. As melodias são silábicas e com um âmbito relativamente reduzido. A escrita pianística das canções é bastante desenvolvida, o que sugere que a própria compositora seria uma pianista bastante capaz. Esta constatação pode ser reafirmada pela constante presença do seu nome enquanto acompanhadora nos concertos em que as suas peças se apresentam. Berta Rosa Limpo nasceu em 1894 e morreu em 1981. Foi cantora, compositora, professora de música, organizadora de concertos e empresária na área da cosmética, sendo de notar o seu apurado sentido de oportunidade e capacidade empresarial e competência profissional. Para além da música, editou o famoso livro de receitas, o livro de Pantagruel, e foi proprietária da empresa de cosmética Taber, para a qual desenvolveu fórmulas de cremes e maquiagem. Foi bastante conhecida como cantora lírica e a sua carreira artística decorreu entre 1917 e 1943, passando por Milão, onde residiu, estudou e se apresentou em concerto por diversas cidades italianas. Chegou mesmo a integrar nos programas de concerto composições da sua autoria. Infelizmente,
Poucas referências se encontram sobre esta fase da sua vida, ficando as referências restringidas aos seus próprios depoimentos em entrevistas e em comentários escritos a propósito de outros assuntos. Desde que tu me beijaste, oh meu amor, eu bem vejo. Refere, em 1947, numa entrevista concedida à revista Modas e Bordados, ter sido a primeira portuguesa a cantar em português em Itália. A sua obra conhecida é constituída maioritariamente por repertório vocal de câmara, de acordo com as suas próprias referências e programas de concerto. No entanto, ainda não foi localizada uma parte significativa da sua obra. Porque a lua tem ciúmes, que o sol entre no teu quarto e ainda agora eu vi a lua, e ainda agora eu vi a lua. As suas trovas simples número 2 são, e à semelhança do que já foi expresso relativamente às restantes compositoras, de um estilo marcadamente romântico, mas simples na sua estrutura e caráter. As canções são relativamente pequenas e não apresentam partes instrumentais muito desenvolvidas fora do plano do acompanhamento da melodia. As melodias são silábicas e de âmbito reduzido, de contornos simples e previsíveis, o que, no entanto, permite uma excelente inteligibilidade do texto, sendo este declaradamente o seu foco para a composição. No que diz respeito à harmonia, encontra-se um uso constante de pêndulos harmónicos de tónica dominante e as poucas modulações são feitas a tons próximos. A textura e a escrita do acompanhamento é, de forma geral, bastante simples. Através do trabalho que já realizei neste projeto, posso afirmar que estas mulheres contribuíram para que se reposicionasse de alguma forma ao seu papel na sociedade, já que desenvolveram durante a sua vida uma ação profundamente enriquecedora para a mulher, na sua generalidade, uma vez que o que criaram promoveu a divulgação dos seus atributos enquanto artista. Apesar de serem julgadas por alguns dos intelectuais seus contemporâneos, conseguiram escrever e publicar em edições de autoras, traduzindo-se estas ações em fontes de conhecimento, ajudando-nos a compreender quem eram estas mulheres, quais foram as suas ações e como é que o que geraram teve uma preponderância direta na sociedade. O repertório encontrado até ao momento é bastante variado e de extrema relevância, embora limitado em quantidade, apesar do número de compositoras. Também me apercebi que existem nítidas afinidades entre as compositoras, assim como várias similaridades nas técnicas de composição destas mulheres, encontrando-se um padrão na escolha de temas ou autores dos poemas das canções. O que leva a que a vocalidade escolhida para a interpretação destas canções possa ser transversal ao repertório interpretado, seja quando se trata de canções com um caráter tradicional mais pronunciado, seja quando se trata de canções de exacerbação nacionalista, podendo ser usada uma emissão vocal mais natural, uma vocalidade associada a um repertório mais leve ao fado ou até mais perto da voz falada, mas também uma emissão mais lírica, respectivamente, e de acordo com o tipo de repertório que é interpretado. Através da análise que realizei, foi possível, por exemplo, perceber que seguem ideologias nacionalistas, utilizando textos da temática tradicional com referências a períodos e situações específicas da história de Portugal.
Mesmo movimentando-se num universo predominantemente masculino, as obras destas mulheres vêm contribuir para a criação de novos repertórios, assim como para a exploração de conhecimentos gerais e técnicos no que diz respeito à historiografia musical e à composição e performance musical. Para além disso, todas tinham uma linha de pensamento relacionada com a divulgação destes repertórios nos salões organizados por elas. Deixo-vos as minhas referências bibliográficas. Muito obrigada!